Mas isso não faz deles diferentes daqueles que se acovardam ou que sucumbem às adversidades. O que vai fazer a diferença, é em quem nós temos crido, ou seja, em quem nós temos crido para enfrentar essas adversidades. Agora, reconhecemos que os que não creem em Deus e que têm ido bem na vida têm o seu mérito, mas ele é humano, ele é terreno, ele termina aqui. E aqui nós estamos de passagem. E a maior adversidade da nossa vida é o pecado, é a queda. Não ver o pecado e a queda e a condição humana, em que ponto ela se encontra diante de Deus, sem abraçar Deus como Salvador, como Senhor, como justificador, como Redentor, é não ultrapassar a adversidade. É morrer na praia. E nós, apesar das nossas covardias, apesar das nossas inseguranças, dos nossos tropeços, temos tido em Deus a nossa tábua de salvação. Temos segurado na mão de Deus, temos caminhado com Ele. Temos afundado também, como Pedro afundou quando Ele mandou que viesse andar sobre as águas. Nós temos sido socorridos por Ele, como Pedro foi. E como Pedro, ele disse a Pedro e também diz para nós: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faz a minha obra, pregue o meu evangelho, siga em frente, cumpra aquilo que Deus tem para você, para mim, para todos nós. Seja sal da terra, luz do mundo. Para isso nós fomos chamados. Esse é o propósito da nossa vida, depois que temos a percepção de quem de fato Deus é. Prosseguindo aqui no estudo da nossa lição, há diferentes formas de lidar com as adversidades. O autor diz que uns se acovardam diante dessas adversidades e recuam. No caso dos espias, né? E ele fala que outros seguem ou tentam seguir autoconfiantes, creem na sua força e no seu empoderamento. Uma palavra muito usual nos dias de hoje, né? O empoderamento. Né? Ou seja, muitos vão na sua autoconfiança. Né? São exemplo daqueles que até são bem-sucedidos, mas que não passam dessa vida, né? Porque não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador diante de um convite feito na cruz do Calvário por Jesus. Né? E há aqueles que, diante de suas impossibilidades, buscam em Deus a força, a direção e os sustentos para seguir em frente. Eu quero ser um desses. Esses veem em seu Deus o Deus capaz de subverter as impossibilidades humanas em algo inteiramente possível. Para estes, Deus é o Deus do impossível. Que maravilha. Isso me remete ao jovem rico. Né? O jovem rico que, diante do convite de Jesus de vender tudo que tinha e segui-lo, não conseguindo, ali mesmo ficou. Os discípulos, vendo que o jovem rico não havia conseguido seguir a Jesus, questionou: mas Senhor, sendo esse rico, tão abençoado, tão próspero, tão autodeterminante, a ponto de subverter as dificuldades da vida e está aí cheio da grana, bem de vida, não vai entrar no reino dos céus? Sendo assim, quem vai? Se eu sou aquele cara que vivo tentando ultrapassar as dificuldades da vida e vivo muitas das vezes não conseguindo. Se o mais abençoado, que é o rico aqui na terra, não vai entrar no reino dos céus, por acaso eu vou?
Esse é o olhar, né, humano, né, o olhar estreito, né, da relatividade humana, né, como se o céu fosse algo conquistado pela nossa justiça, né, quando na verdade os céus é algo que Deus nos dá mediante o seu sacrifício, mediante a sua obra, né, salvífica, né, e caminhar na vida é o que nos cumpre carregando a imagem e semelhança de Jesus. Portanto, Jesus tece um comentário dizendo que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ou seja, não é porque aos olhos humanos é impossível um rico entrar no reino dos céus, quando para Deus isso é inteiramente possível, salvar pessoas ricas. Ou seja, mediante aquilo que Jesus fez e faz, o rico pode entrar no reino dos céus, sim, desde que as suas riquezas não sejam o Senhor da sua vida. Como disse Jesus, não há como agradar a dois senhores. Ou há de servir a um ou ao outro. E, portanto, Deus não divide a sua soberania. Ele é soberano, único e exclusivo das nossas vidas. Não há nenhuma potestade, nenhum outro que possa ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Devemos obediência, amor a Ele. Portanto, nessa pequena exemplificação, né, dada pelo autor, a diferença se faz ou está em quem nós temos confiado para viver a vida e superarmos a adversidade conosco. É o que nós temos dito isso. O mesmo Davi, do qual o autor da lição lança a luz, fala assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Isso está em Salmos, capítulo 20, versículo 7. Veja a diferença. Davi confiava, acima de tudo, em Deus. Ele não confiava nos seus carros, ele não confiava nos seus cavalos, nos seus guerreiros, nos seus soldados, mas ele confiava em Deus acima de tudo. Então ele diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. A história bíblica tem nos revelado assim, como em nossas vidas, que diante das impossibilidades humanas, Deus é inteiramente capaz de subverter essa ordem. A exemplo de Davi e Golias, vimos que Golias cria na sua força, na sua estrutura de gigante, em 3 ou mais metros de estatura, na sua preparação de guerreiro das forças filisteias, né? Ele era um filisteu, na sua armadura e nas suas armas. Já Davi, apesar de sua estrutura de ser um pastor de ovelhas, um homem franzino, um jovem franzino, de não se equipar com a armadura, né, de soldado, tinha um diferencial que fez toda a diferença. Ele cria em algo a mais do que a sua autodeterminação. Cria em Deus, no Deus do impossível. A história nós conhecemos. O gigante soldado preparado caiu por terra, quando uma pequena pedra atirada por aquele jovem Davi, arremessada, acertou a testa do gigante. Muito interessante, né? Davi, respondendo ao gigante, disse o motivo pelo qual ele estava ali e suas convicções. Ele disse: Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse era o grande diferencial, essa era a arma de Davi.
a convicção dele, no Deus dele. Ele sabia que Deus era o Deus dos impossíveis. Que diante da mais impossível circunstância da vida dele, no olhar humano, na perspectiva humana, as impossibilidades humanas são possibilidades para Deus. O segredo para enfrentar o gigante, como disse o autor da nossa lição, está em manter o foco em Deus, confiar nele, mesmo em meio a muitas outras vozes. Ou seja, o medo, né, os amigos, os falsos amigos. Chama a atenção, né, isso é interessante, né, que milagres como esse são muito mais comuns no dia a dia quando o que está em questão é o reino de Deus. E não apenas os nossos deleites das nossas vidas. Entendo que os milagres de Deus são muito mais evidentes e frequentes quando o reino de Deus está à vista de onde o milagre necessita acontecer. Ou seja, quando estamos defendendo a causa de Deus, é muito mais suscetível o milagre acontecer, porque não estamos olhando para o nosso umbigo apenas pedindo bênçãos para nós, onde as circunstâncias adversas são aquelas que têm a ver única e exclusivamente com a nossa vida. Mas quando tem a ver, não que Deus não opere nesses casos, Ele opera sim, mas os milagres são muito mais evidentes quando a causa é a causa de Deus, é a causa do reino de Deus. O campo missionário é um cenário de muitos milagres, dos quais muitos poucos, né, temos visto em nosso meio. Lá a necessidade de intervenção divina em prol de algo maior, a saber, o reino de Deus e toda a sua justiça, anunciada por aqueles que se colocaram na total dependência de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho, é evidente todos os dias. Porque lá todos os dias é um dia de desafio, um dia de adversidade. Todo dia o inimigo se levanta para impedir que a boa obra do Evangelho seja anunciada. E ali Deus está presente, socorrendo aqueles homens, curando, ressuscitando mortos, salvando a vida desses homens da morte. O apóstolo Paulo fala sobre isso, porque ele foi um missionário, um homem que pregou o Evangelho nas mais diferentes nações. E ele foi perseguido, né, a toda hora espreitavam contra a vida dele. Assim como Jesus, na sua própria nação, os judeus queriam matá-lo o tempo todo. Mas, mesmo diante das maiores adversidades que é o perigo de vida, Jesus, Paulo e os missionários que dão a sua vida pelo Evangelho estão dispostos a pagar o preço com a sua própria vida, muito embora o preço já tenha sido pago lá na cruz. Meus irmãos, há muito para ser dito a respeito do tema em questão, mas o tempo ele é relativo às nossas circunstâncias. Portanto, vamos carregar a convicção de que temos um propósito em estar aqui vivos. E o propósito é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus, é anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. E mesmo que diante de circunstâncias adversas em nossas vidas, o nosso comportamento tem que ser semelhante ao comportamento de Davi. Eu sei em quem tenho crido, ou seja, Deus é a razão pela qual eu estou aqui nessa vida. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus
dos exércitos de Israel quem tens afrontado. Ou seja, nós somos representantes do reino de Deus e, portanto, temos que confiar em Deus, temos que caminhar com Deus, temos que aprender com Ele e aprender com esses exemplos maravilhosos, como foi o exemplo de Davi, o exemplo de Paulo, com o próprio Cristo. Fiquem na paz, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Amém.